aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu, professor Gledson, trazendo os melhores conteúdos para você. Galera, vamos lá hoje ver aí sobre propriedades da matéria. Tá? Vamos aí falar, então, quais são as propriedades da matéria? Aí todo mundo pensa e para, meu Deus, o que é isso, né? Então a gente vai lembrar de solubilidade, densidade, não é isso? Tá? Então tudo isso aí está envolvido o quê? Em propriedades da matéria. Tá? Então nós temos aí a matéria em si. Né? Essa matéria, ela pode estar, né, pode ser uma substância pura ou ela pode ser uma mistura. O que isso difere uma da outra? Várias coisas. E várias coisas também que você acha que é uma substância e é uma mistura. Vamos lá, pessoal. Então vamos começar aqui. Ó. Nós temos a matéria em si, então aqui nós vamos analisar uma substância. Tá? Essa substância ela pode ser de duas formas, ou substância simples ou substância composta. Tá? A substância simples a gente fala que é a maneira que a gente vê o átomo. Por exemplo, né, nós temos aqui o H2. Nós temos só um tipo de átomo. Então, quando nós temos somente um tipo de átomo, é uma substância simples. Você vai falar assim, ô Gledson, mas espera lá. Mas não deveria ser só o hidrogênio, porque é simples, aqui tem dois. Né? Mas não, pessoal, porque aqui a gente só tem o quê? Um tipo desse átomo. E isso aqui não podemos esquecer que é o hidrogênio gasoso. Nós temos aqui, ó, O2, também é uma substância simples. Ah, e o ferro? Também, o Fe, podemos falar, o Fe é uma substância simples também, tá? Porque eu só tenho um tipo de átomo. Muito bem, mas o que acontece? Tá? Essa substância simples, quando eu tenho a união de várias substâncias simples, ou seja, elas se aglomeram umas com as outras, ou seja, há uma reação química, né? Nós temos aí o surgimento de substâncias compostas. Quem são elas? Por exemplo, H2O. H2O é uma substância composta. Você vai falar assim, mas espera lá, o hidrogênio está de cá. O que tem? Aqui ele está de uma forma simples. Só tem um tipo de átomo. Substância composta, nós vamos ter dois ou mais tipos de átomos na substância. Tá? Então, por exemplo, H2O. Ah, tem um outro muito conhecido pela gente aqui, ó. H2SO4. Também é uma substância composta. Nós temos aqui três tipos de átomos. Então, é uma substância composta. O que mais que nós temos aí? Várias, né, coisas, né? Nós temos aí o CO2, também é uma substância composta, assim como o CO também é uma substância composta. Observe-se o seguinte, tá? Nós temos aqui, ó, dois tipos de átomos, dois tipos diferentes de átomo. Apesar do oxigênio ser dois átomos de oxigênio, mas nós temos um átomo de carbono. Tá? Então isso é muito importante ressaltar nessa quantidade de átomos. Então a substância simples, ela é o quê? Ela é quando nós temos aí só um tipo de átomos. E a substância composta, eu tenho dois ou mais tipos de átomos. Muito bem. Mas o que isso vai diferir uma da outra? Nós vamos ver aí nos seus pontos, né, de fusão, ebulição, tudo mais, a gente vai ver densidade também, né? Vamos lá agora ver aqui uma mistura. Tem muita gente que fala assim, o que é mistura? Ah, minha mãe fala que não vai fazer mistura hoje. Brincadeira, né, galera? Mistura é quando a gente tem o quê? Várias substâncias juntas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui clássico nosso. O ar. O que nós temos no ar? Ah, mas no ar eu respiro oxigênio. Tudo bem, você tem o oxigênio, mas você tem uma outra substância aqui que está mais presente. E a que mais tem aqui no nosso ar atmosférico é o Na2. Tá? Tem outros aqui também, mas vamos ver dois exemplos. Então, o ar atmosférico é um tipo de mistura. Por quê? Você tem várias substâncias juntas. Outro muito conhecido pela gente e às vezes a gente não sabe. H2O. Você vai falar assim, como?
H2O está aqui, muito bem. É a maneira de pronunciarmos. Água potável, por exemplo. O que tem na nossa água que a gente bebe? Né? Tem sais. Ó. Então, água com sais. Cálcio, magnésio. Não é? Então, pera lá. Eu tenho mais de uma substância aí. Quando eu tenho mais de uma substância em um lugar só, nós chamamos de mistura. Então, aqui que está a nossa pegadinha. Cuidado com isso. Quando a gente falar em água, ela pode ser uma substância composta, realmente, tá? H2O puro é substância composta, por isso que falamos, substância pura. Quando a gente pega uma mistura, a água não é uma substância. Tá? Então, a água potável para o consumo humano não é uma substância. O que é uma substância? H2O puro. Somente H2O. Tá? Então, por isso que a gente fala aqui mistura, quando você tem várias substâncias juntas. E essas misturas, elas podem também ser homogêneas ou heterogêneas. Já falamos muito sobre isso aí, lá no ensino fundamental, né? Homogênea, o que é? Quando elas se dissolvem, podemos falar assim? Às vezes, tá? Isso tem a ver com solubilidade. Mas mistura homogênea é quando nós temos o quê? Uma única fase. Por exemplo, água com açúcar. Claro, pequena quantidade de açúcar. Quando eu agito, esse açúcar se dissolve na água, formando assim apenas uma fase. Já as substâncias heterogêneas, nós temos aí duas ou mais fases. É o exemplo clássico que a gente tem, né? Água e óleo. É o que? Uma mistura heterogênea, certo? Só que o que acontece? Nós vamos ver mais para frente nos nossos estudos, água e óleo não se misturam por outros fatores também. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente vai colocar gasolina e água, também não se misturam. Muito bem, nós estamos falando de substâncias líquidas, mas vamos falar aqui uma coisa mais concreta no nosso dia a dia? Água e areia. Água e areia se misturam? Nem pensar. Não tem como. Eu pegar e pegar um copo com água e colocar vários grãos de feijão ali. Ele vai dissolver? Não. Né? Ele vai ficar ali. Então ele vai ser o quê? Formado duas fases. Então quando eu tenho duas ou mais fases, a gente chama de misturas heterogêneas. Mistura homogênea é quando eu tenho o quê? Uma única fase. Certo? Então aí, galera, então nós vimos aqui, ó, substância e misturas. Então, bora agora para a gente ver sobre o quê? Ver sobre os seus pontos de fusão e ebulição. Vamos lá? E aí, galera, vamos lá. Seguindo aí com o nosso conteúdo aí, ó. Agora nós vamos analisar, né, duas situações. Uma nós teremos mistura e outra teremos substância. Vamos colocar como exemplo a água. A água é substância pura e a água mistura. Tá? Vamos analisar aqui. Quando eu tenho uma substância pura, eu pego um gráfico desse e vou analisar. O que acontece? Nós temos aqui as chamadas mudanças de estado físico. Né? Nós conhecemos que a matéria, ela pode se encontrar no estado sólido, líquido e gasoso. Muito bem. Só que o que pode alterar aqui, o que pode mudar? Vamos lá. Quando uma determinada substância está no estado sólido e ela vai passar para o estado líquido, naquele momento que ela passa de estado sólido para estado líquido, nós chamamos de fusão. Muito bem. E quando essa mesma substância está no estado líquido, e naquele momento que ela passa de líquido para gasoso, nós chamamos de ebulição. Muito bem. Então, o que isso vai diferir uma coisa da outra? Vamos dar o exemplo da água. A água como substância pura. A água, ela se transforma em gelo. Então, a água, a gente pode dar o exemplo aí dela sólida, gelo, líquida, a gente já conhece, e vapor de água. Muito bem. Então, quando a gente pega a água no estado sólido, muito bem, ela está sendo aquecida,
né? E quando ela chega nesse ponto aqui, a gente chama ponto de fusão, né? Que é o ponto aqui, o momento que ela está passando de sólido para líquido. Então a gente chama isso aí de ponto de fusão. Muito bem. Nesse momento que ela está entrando no seu ponto de fusão, nós temos, ela deixa de ser sólida e ela começa a ter o quê? Uma parte sólida e líquida. Muito bem? Então, por um tempo aí, ela permanece constante. Legal. Ao momento que ela muda essa constante, ela passa diretamente para o estado líquido. Ok, muito bem. E ela vai se aquecendo, chegando aí a uma temperatura de 100 graus Celsius. Né? E a gente tem aí, vamos colocar aqui, ó, 100 graus Celsius, né? E a gente tem aqui o conhecido ponto de ebulição. Certo? Mas ela permanece um determinado tempo constante, porque nós temos aí ainda a presença de líquido e gás. No momento que ela passa, perde totalmente esse líquido, a gente fala que ela entrou aí no estado gasoso. Então, ponto de fusão, quando a gente tem aí passando do estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição, quando a gente está passando do estado líquido para o estado gasoso. O que vai diferir uma substância de uma mistura? A diferença está aqui. As substâncias, ela terá o quê? Sempre nos seus pontos de fusão e ebulição haverá uma constante, ao que apresenta aqui. Diferentemente das misturas. Então aqui nós temos as misturas. Muito bem. Então o que vai acontecer? Tá? Se você analisar, tá, na mesma forma saindo de lá. Estamos falando de água, mas agora a água mistura. O que vai acontecer? Nesse exato momento aqui nós temos o PF, né? Ponto de fusão. E o que você nota? Há uma variável, tá? Não tão grande, mas há uma variável no ponto de fusão, tá? Então, quando há essa variável, é nítido que essa água não é uma substância pura, e sim uma mistura. Mas ela também pode ter também o seu ponto de ebulição, tá? Variável. E da mesma forma, se ela tem ponto de ebulição variável, ela não é uma substância pura. Ela passa a ser uma mistura. Tá? Então é isso que a gente tem que colocar. As substâncias têm ponto de ebulição e fusão constante, tá? Diferentemente das misturas, que têm pontos de ebulição e fusão variáveis. Tá? Então ela pode ter ou ponto de fusão ou ponto de ebulição variável. Tá? Então isso a gente chama de misturas. Ok, galera? Beleza? E aí nós podemos tratar aqui também como propriedade da matéria a densidade. Né? O que é densidade? Né? Vamos falar assim, quando eu falo que determinada substância, determinada matéria é mais densa que a outra, isso está relacionado com o quê? Com a massa. Muito bem. Então vamos aqui concluir aqui, ó. Então a gente sempre fala o seguinte, que a densidade é uma relação de massa e volume. Ou seja, densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Né? Então, vou pegar determinado material e vou analisar. A gente sempre compara aí com a água. A densidade da água é 1, não é isso? Então, se eu pegar uma substância, por exemplo, o etanol, que tem uma densidade menor que da água, o que vai acontecer? Tecnicamente falando, né? A gente sabe que ele vai se misturar depois, mas tecnicamente falando, ele o quê? Ficaria na parte superior, tá? Esse conceito aqui é muito aplicado, né, em indústrias, principalmente, né, por causa do sistema de decantador, que é um processo que é a separação por diferenças de densidade. É o fato que a gente tem também aí água e óleo. Por que o óleo fica por cima? Claro, também a densidade. Agora, por que eles não se misturam? Aí vem questões, né, de geometria molecular, tá? E, então, o que acontece aqui? Então, densidade
é uma relação de massa e volume. E podemos falar aí de solubilidade. O que é solubilidade? Quando algo consegue se dissolver, né? A gente sempre coloca aí como algo solúvel, por exemplo, em água. Como a gente cita muito o exemplo, o sal é solúvel em água, muito bem. O açúcar é solúvel em água, diferentemente da gasolina, que não é solúvel em água. Beleza, galera? Então tá aí nosso estudo das propriedades da matéria. Espero que todos tenham entendido, né, sobre todo esse assunto. Então, que a química nos abrange cada dia mais. E um forte abraço a todos e até a próxima. Bye, galera! Tudo mais!